qual a importância do presidente da Câmara, que não quer deixar o cargo, não querer mais conversa com o Paulo Guedes. Muito pouca a esta altura do campeonato. Se não houver um golpe institucional, o tempo dele na presidência da Câmara dos Deputados está se esgotando. A intriga dele com o ministro da Economia é pura vaidade. Aliás, de ambas as partes. Portanto, a desavença só vale para a fofoca da extrema mídia, que não quer tratar de assunto mais sério. Depois de 21 meses no poder, o secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, em nome do presidente Bolsonaro, fez a entrega simbólica da proposta de reforma administrativa ao presidente da Câmara. A entrega aconteceu depois de várias cobranças públicas feitas pelo esperto presidente da Câmara. Como o negócio tem pontos polêmicos, mexendo com os futuros servidores públicos da União, a turma da Esplanada trata tudo com cuidado excessivo. O teatrinho faz parte. O assunto deve render até 2022. A previsão é de longa tramitação. A tendência é de aprovação de uma reforma meia-boca. O governo de transição de Bolsonaro não tem força política de promover mudanças profundas na estrutura do serviço público. O que acabar aprovado terá o jeitinho do Centrão. O texto é tão fraquinho que nem acaba com a licença remunerada para servidor que sair candidato a cargo eletivo. O Poder Judiciário já dá sinais de que não fará reforma administrativa tão cedo. Ou seja, o indicativo é que os setores com maior poder de pressão no setor público não trabalharão por mudanças radicais. Assim, parlamentares devem aprovar alguma coisa parecida com o mais do mesmo. Resumindo, os donos do poder querem mudar coisa nenhuma no Brasil. O sangue dos parasitas do setor público tem poder. Nada de anormal em um país que alimenta a cultura da estado-dependência. Nada de estranho em um país que gasta 49% do PIB para sustentar sua máquina pública. O Brasil é capimunista. A sociedade se viciou em sustentar o mecanismo estatal, porque mantém uma relação incestuosa com ele. Só uma revolução seria capaz de mexer com isso. O que rende lá no Congresso, o que avança de fato, são as questões que só servem para continuar ferrando com a vida da sociedade de bem. Um dos mais recentes absurdos é o debate sobre a reeleição para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados em uma mesma legislatura. Mais uma vez, a Constituição e até regimentos internos do Parlamento, que vedam essa possibilidade, vão para o lixo. O senador Eduardo Girão criticou a tentativa de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado e afirmou que os atuais presidentes não correspondem às expectativas da sociedade e a continuidade deles representa estagnação. Ele lembrou que pautas importantíssimas não andam com esses dois no poder, como, por exemplo, a avaliação dos pedidos de impeachment de ministros do STF, fim do foro privilegiado, CPI da Lava Toga e a apreciação do projeto de prisão em segunda instância. Inclusive eu e outros senadores entramos no Supremo Tribunal Federal, né, contra a reeleição, inclusive com um parecer, né, o advogado Adilson Dallari, que é professor titular da PUC de São Paulo. A alternância de poder é fundamental nessa casa. Infelizmente, as demandas da sociedade nessa legislatura, no meu modo de entender, respeitando quem pensa diferente, elas não foram deliberadas conforme a expectativa do povo brasileiro nessa mudança. Então, prisão em segunda instância, CPI de Lava Toga, impeachment dos ministros do Supremo, tudo isso engavetado, e nós precisamos de uma renovação. Espero e lutarei por isso. O senador Oriovisto Guimarães também criticou mais essa tentativa de mudar as regras para favorecer interesses pessoais, passando por cima da Constituição e da vontade popular. Eu agradeço a palavra e eu quero voltar, senhor presidente, a um assunto que já não é mais sobre o projeto que estamos votando. Quero votar a questão da reeleição para a presidência do Senado. Senhor presidente, eu quero lembrar alguns nomes que passaram pelo Senado e, como matemático que sou, quero também fazer algumas pequenas contas. A primeira conta que quero fazer é que, se cada senador tivesse a honra de ser presidente do Senado,
como nós somos em 81 senadores, nós teríamos que ter um prazo de 162 anos para que todos nós tivéssemos essa honra. Como isso não é possível, se apenas um senador a cada 2 anos for presidente, durante 8 anos nós teremos apenas 4 presidentes, ou seja, 5% dos senadores poderão ter essa honra num mandato de 8 anos. A renovação, a oxigenação, a troca da presidência é extremamente importante. Em todos os nossos cargos de governador, de prefeito, de presidente, a Constituição limita o número de vezes. Sabiamente, a nossa Constituição limitou em uma legislatura apenas uma vez. Em 2 legislaturas distintas poderiam ser 2 mandatos. Senhor presidente, eu quero lembrar um pouco a história desse Senado. Rui Barbosa, que foi senador 32 anos, nunca foi presidente do Senado. E o seu busto está hoje lá no plenário e ele é a referência da nossa casa. Paulo Brossard nunca foi presidente do Senado. Pedro Simon nunca foi presidente do Senado. Cristóvão Buarque nunca foi presidente do Senado. Para ser um grande senador, não é preciso ser presidente do Senado. Esse apego desmedido ao poder é absurdo. Senhor presidente, a nossa Constituição tem 108 emendas. Nenhuma delas foi feita para atender o interesse específico de uma única pessoa ou de 2 pessoas. Sempre pensamos no país, no interesse da coletividade. Senhor presidente, eu termino as minhas palavras dizendo que eu defendo uma tese. Eu não tenho nada contra pessoas. Essa não é uma discussão personalizada, é uma discussão de tese. Eu acho que o Constituinte original foi sábio ao permitir a troca do poder, obrigar a troca do poder no Poder Legislativo durante a mesma legislatura. E quero terminar citando o senador Rames Tebet. 15 segundos. Foi presidente desse Senado, foi um grande senador, pai da nossa querida senadora Simone Tebet, que deu um belíssimo exemplo. Mesmo podendo ser candidato pela 2ª vez, abriu mão. Não foi. Ele foi presidente no final de uma legislatura, poderia, portanto, ser candidato novamente e não quis. Provavelmente, não sei o que ele pensou, mas deve ter sido porque era um grande democrata. Muito obrigado, senhor presidente.